Bem-vindos ao Entre Mães e Caminhos, um espaço de pausa e conversa criado para acolher histórias reais de maternidade atípica. Eu sou Juliana Monteiro, psicóloga, e há alguns anos acompanho de perto as vivências de mães que trilham caminhos cheios de amor, desafios e descobertas únicas. Aqui, a proposta é escutar, trocar e refletir, com leveza e empatia, sobre o que significa cuidar de um filho e também cuidar de si. E para esse episódio, eu convidei Gabriela Monteiro, que é minha irmã, e vai compartilhar um pouco da jornada dela como mãe atípica. Seja muito bem-vinda, Gabi. Oi, Ju, obrigada. Então, Gabi, para começar esse nosso papo, me conta um pouquinho de você e do seu filho. Como é que começou essa jornada para vocês? Então, Ju, essa jornada começou quando o Vitinho tinha 1 ano e 8 meses, quando ele começou a apresentar alguns atrasos. E por mais que eu seja da área, mas muitas vezes eu quis esperar um pouco mais para ver se ele iria atingir os marcos esperados ali para a idade. Mas os familiares começaram a me sinalizar também que tinha alguma coisa ali que merecia uma atenção diferente. E assim a gente levou ele para neuro e foi quando recebemos o diagnóstico do TEA. Em primeiro momento, por mais que eu conhecesse sobre o TEA, meu mundo desabou naquele momento. Assim, Sim. quando eu saí do consultório, tipo, entrei na crise de choro, chorei horrores. Porque bate uma insegurança, bate você não saber o que vai ser quando ele crescer, se ele vai ter uma dependência sua sempre. Então, foi um misto assim de dor mesmo, de angústia, de tristeza, de não saber como é que ia ser dali para frente. E como é que depois desse tempo, como é que você se sente hoje? Acho que hoje eu me sinto muito fortalecida. Eu No início foi difícil o diagnóstico, mas hoje acho que me deu a força que eu precisava para lutar, para que ele consiga ter uma educação de qualidade, para que ele consiga socializar, ter amigos, estabelecer vínculos. Então, é como se eu assumisse uma bandeira ali e luta para que ele consiga ter as conquistas dele, enfim. Então, hoje eu estou muito tranquila em relação ao diagnóstico e eu luto muito por essa causa, não só ele, mas para que outras crianças também tenham acesso a tudo isso. Então, Gabi, você falou um pouquinho sobre como foi no início, né, e como você tá agora, mas me fala um pouquinho quais são os dias que você sente, assim, um peso emocional muito grande e que se torna um pouco mais difícil essa caminhada. Todos os dias. É, Não sei dizer ao certo assim um dia específico. Eu sei que todos os dias assim são desafiadores, são difíceis, porque é muito difícil você lidar, conciliar tudo, né? E ser esse suporte emocional, ser esse apoio. Porque por mais que ele fique com, né, assim, tenha uma boa relação com o pai, com as avós, mas é tudo comigo, assim. Ele tem em mim, eu percebo, um porto seguro, assim, muito, Sim, muito forte. Então, é na hora da desorganização, é na hora de tudo, do sono, da fome, na hora da alegria. Então, tudo é mamãe, 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 eu quero mamãe. Então, mamãe não tem tempo para respirar. Mamãe trabalha, mamãe cuida da casa, mamãe cuida dos filhos, porque além dele eu tenho outro filho, que também demanda atenção. E aí é essa luta constante, assim, eu tento conciliar as coisas, mas realmente tem dia que é difícil, assim,
Eu vou colocar ele para dormir, o dia foi tão puxado que eu acabo dormindo junto. Quando eu levanto assim é meia-noite, 1 hora da manhã, para conseguir jantar, conseguir comer alguma coisa. É, o sono, né, é uma característica muito presente assim no TEA, então tem muita alteração de sono. Então, desde que ele era pequenininho até hoje, ele acorda à noite me chamando, vai atrás de mim. Toda a medicação dele é comigo. Então, enfim, assim, eu não tenho tempo para descansar. É realmente assim, 24 horas ligada o tempo todo. Você falou bastante, né, Gabi, sobre essa questão dos dias difíceis. E me conta algum momento em que você olhou e disse, eita, que legal que ele fez, ou algum momento, não que ele fez, mas da sua vida, que você sentiu aquele orgulho silencioso, né, que a mãe sente. Uhum. Dois momentos assim que me marcaram muito. O primeiro foi quando ele falou, mamãe, quando mesmo diante de atraso de fala, o diagnóstico, aquilo tudo, eu tinha muito receio de não ser chamada, né, Uhum, verbalmente. E aí ele chamou mamãe. Então, para mim ali foi um divisor assim de que águas e lindo. eu fiquei muito orgulhosa. E o outro momento assim que eu por mais que todo dia pequenas conquistas já me deixam assim extremamente orgulhosa, mas acho que ele escreveu o nome dele agora recente, né? Esse ano foi uma conquista assim que marcou muito e é como se dissesse, poxa, que legal, ele vai conseguir ser alfabetizado, Uhum, mesmo com as limitações dele, ele consegue desenrolar, consegue escrever o nome dele. Então, acho que todos os dias, assim, tem muitas conquistas que parecem pequenas, mas que para mim são muito grandes, assim. O desfraude, esses marcos que acabam sendo um desafio, mas que ele tirou de letra, assim, e me deixou muito orgulhosa. Mas esses dois, em especial, foram sim. bem significativos para mim. Agora, Gabi, um tema que normalmente eu escuto muito, que é a falta de tempo, né? A falta de tempo para algum descanso, algum sossego. Como é para você, assim? Em que momento você consegue ter alguma coisa de autocuidado, assim, de cuidar de si? Desculpa, Ju. Deus, é um tema assim muito difícil, porque engraçado assim, eu não tenho, por exemplo, para fazer a unha, eu não tenho tempo para ajeitar o cabelo assim, 8 horas da noite quando ele dorme. Muitas vezes eu tô super cansada, prefiro dormir assim e não ajeitar o cabelo, não fazer a unha, tá tudo bem. É, mas são pequenos momentos, assim, quando eu consigo tomar um banho, porque até o banho eu tô com a porta aberta do banheiro para ver o que é que ele tá fazendo. Mas quando eu tomo um banho, assim, de verdade, que eu não tenho pressa, eu acho que é um momento, assim, que eu me sinto bem relaxante, é uma coisa, assim, bem legal. Ou então quando eu vou viajar a trabalho, que eu ligo o som do carro, ali Sim. eu sozinha com o som, nossa, aquilo ali para mim é um negócio assim extremamente prazeroso. Aham. E acho que é um momento de autocuidado, porque é um momento que eu tô ali dedicando um tempo para mim, para Sim, sentir alegria, de com escutar certeza. músicas que eu gosto. Então, são poucos momentos, mas eu tento aproveitar esses poucos momentos. É uma comida gostosa. Um sábado à noite, quando ele dorme, que eu vou e digo iFood. Quero uma torta, quero um brigadeiro, quero alguma coisa assim. Então, são esses pequenos momentos, assim, Sim. que eu, que eu consigo fazer alguma coisa por mim. E é importante relembrar, né, desses momentos, que às vezes no dia a dia é tudo tão corrido que você não consegue lembrar que você tem momentos de autocuidado.
É Mas verdade. veja, você já conseguiu falar muitos. E quantos a mais não tem também, Aham, né? aham. E aí, eu sei a resposta, mas eu queria que você falasse o que é para que você pudesse estar aqui conversando comigo. O que você precisou organizar para que ele não precisasse de você nesse momento. Então, aí é a famosa rede de apoio, né? Acho que é uma coisa que a gente fala muito, assim, na maternidade atípica, porque é extremamente desafiador. A gente precisa de uma rede de apoio, diferente de uma criança típica da mesma idade, que tem demandas um pouquinho diferentes. É uma criança que requer 100% atenção o tempo todo. Então, não dá para você ficar fazendo alguma coisa em casa e ele ficar ali na sala fazendo alguma coisa sozinho. Não, você não vai conseguir, essa não é a realidade nossa. Então, a rede de apoio, que são os familiares, amigos, pessoas que você pode contar para ajudar com ele, para você conseguir fazer alguma coisa em algum momento, é fundamental, assim. Eu sei que é difícil para algumas famílias, mas, assim, é fundamental para que você consiga respirar mesmo, assim, em algum momento e fazer alguma coisa por você. Então, para estar aqui, Ju, foi toda uma logística para conseguir que a minha mãe ficasse com ele, né, enquanto a gente está gravando. Mas sem esse apoio, assim, é humanamente impossível você ficar bem, né? Saudável emocionalmente, mentalmente, porque não somos máquinas. Eu sempre Uhum, costumo falar aqui para o meu marido, não somos máquinas e tem algum momento que a gente vai esgotar, vai cansar. Por isso que a sim. gente precisa desse apoio. Eu queria agradecer, Gabi, por Ah, esse Ju. tempo, essa disponibilidade que você conseguiu organizar de alguma forma, né, para falar um pouquinho. Eu acho muito importante que quem vivencia fale sobre isso, né? Uhum. São as pessoas que têm voz e como falar. Eu queria dizer que eu admiro muito você, Ah, Ju. que você nunca esqueça que você é muito forte e que você dá conta e que em alguns momentos, se por acaso a cabeça baixar e a pessoa não estiver muito bem, que respire fundo, né? Encontre momentos de autocuidado e formas que podem se segurar um pouquinho mais, né? E eu queria que você deixasse alguma mensagem para as mães que estejam ouvindo, né? Alguma mensagem que venha assim do seu coração, que você entenda que outras mães poderiam também escutar algum conselho ou alguma palavra sua. Uhum. Ai, Ju, eu que agradeço, porque eu acho que compartilhar um pouco da minha história é conectar com outras mães que precisam, às vezes, de um momento, de uma palavra. Então, acho que, como eu comentei, né, a maternidade atípica acaba sendo uma rede muito forte dessas mães, Sim, que a luta de uma é a luta de todas. Então, acaba sendo uma comunidade onde todas torcem, né, todas se ajudam, né, querem o bem da outra. Então, eu diria que, como eu sempre levo assim para minha vida, principalmente faz muito sentido depois desse diagnóstico de Vitinho, de tudo que eu venho vivendo com ele, que é no dia assim mais desesperador, é você respirar fundo e você dizer, ok, um dia de cada vez. uhum, Se hoje foi assim, amanhã vai ser um dia melhor. E aí você sabe, se você se renovar todos os dias, acreditando que você. Eu sempre brinco com a analogia da máscara do avião. De que quando acontece alguma coisa no avião, por exemplo, né? uma Alguma situação, uma turbulência. turbulência, alguma coisa, que aí as máscaras de oxigênio caem. E qual é a regra do avião? Você precisa pegar a máscara e colocar primeiro em você, para poder depois você colocar na pessoa que está do seu lado. Naturalmente, por instinto, as mães iam fazer o quê? Ia colocar logo a No máscara no filho, filho, né? sim.
Mas eu gosto muito de fazer essa analogia, que você precisa estar bem Perfeito. para poder ajudar o seu filho. Então, não adianta se você estiver num quadro assim de esgotamento muito grande, acho que você nem se ajuda e nem vai ajudar seu filho. Por isso que colocar a máscara primeiro em você, Sim. do autocuidado, do respeito, de cuidar de você, de fato, assim, de ter pequenos momentos que pra gente é muito, Uhum. faz toda a diferença. Então, por mais que possa parecer de que não existe tempo para si, para autocuidado, mas são esses pequenos momentos, como eu falei, assim, na rotina, que fazem toda a diferença e com certeza eu sei que é possível, né, desses mínimos momentos vocês irem conseguindo dar respiro, conseguindo olhar um pouco para si. Então é basicamente isso. Eu queria agradecer novamente, Gabi, pela disponibilidade. E para quem está ouvindo, obrigada por nos acompanhar. Que esse papo possa inspirar outras mães e inspirar você também a pensar mais sobre autocuidado, a enxergar pequenas possibilidades no turbilhão que é a rotina.